Fala galera, bora para mais uma semana inevitável, mais algumas questãozinha. Hoje tô com a blusa do Batman, brabo né? Separei algumas questões aqui e vou falar algumas coisas aqui para vocês. As pessoas falam, pô, da onde você tira essas questões? Então, eu estudei para prova oral, né? Passei na prova oral, passei na prova objetiva, na prova escrita aí do último concurso. E, cara, eu fiz muitas questões, olha. Isso aqui tudo foi para prova oral, a prova também dissertativa, entendeu? Fora o que tá no meu celular. E, pô, me ajudou bastante, porque não adianta, assim, você ficar falando. Às vezes você tá com a questão aqui, mas quando você vai escrever pro papel, você não consegue, entendeu? Ou às vezes a sua resposta aqui, quando o examinador te perguntar, né, da banca te perguntar, você não vai saber falar. Mas a gente vai por etapas, né? Vamos devagar. Primeiro é a prova dissertativa. Então, o que eu aconselho? Eu faço uma pergunta, você tenta escrever, tentar fazer assim, no máximo 5 linhas, 4, entendeu? Algo bem de boa, porque vocês vão ver que a prova da Polícia ou dissertativa é diferente, né? E eu fiz na época, né? Fiquei com 89 pontos na dissertativa. Fui bem, né? Mas não gabaritei, teve pessoas que gabaritaram, pessoas bem mais capazes que eu, né? Mas enfim, né? O que eu posso fazer, eu faço até onde dá, beleza? Então, bora parar de enrolação e bora começar algumas questões aqui que eu separei, beleza? Primeira coisa, qual a diferença do homicídio funcional pro crime funcional? Uma boa pergunta, né? Homicídio funcional para crime funcional. Beleza, vamos lá, vamos começar por crime funcional. O crime funcional, você tem que entender, primeiramente, quem faz parte desse crime funcional. É o funcionário público. Beleza, tranquilo? Tá, o crime funcional, ele é dividido em próprio e impróprio. No crime funcional próprio, se tiver ausente a figura do funcionário público, esse crime vai ser atípico. No crime funcional impróprio, se tiver ausente a figura do funcionário público, esse crime vai configurar outro crime. Pode dar um exemplo? Posso, vamos lá. No crime funcional próprio, beleza. Qual o crime que você acha que, se tiver a ausência do funcionário público, vai ficar atípico? Por exemplo, imagina a corrupção passiva. A corrupção passiva é um crime praticado por funcionário público, correto? Show. Mas você concorda que no ramo particular, na via jurídica particular, não existiria crime de corrupção passiva? Né? Tipo, deixa eu entrar aí, eu te dou um dinheiro. Tipo, numa empresa privada. Tranquilo, não vai configurar crime algum, vai ficar atípico. Pode dar outro exemplo? Posso, pô. Condescendência criminosa, né? Aquele crime que, por indulgência, deixa de aplicar alguma sanção ao subordinado ou avisar, entendeu? Então, pô, imagina, eu por indulgência eu deixo de aplicar alguma sanção ao meu subordinado. Cara, se eu fosse no ramo privado e eu, sei lá, não quero aplicar alguma sanção, a empresa é minha, né? Não quero aplicar nenhuma punição para ele, vou responder por alguma coisa? Não. Mas, se você for funcionário público, vai responder por condescendência criminosa. Conseguiram entender? Isso é o crime funcional próprio. E o impróprio, Eric? Pô, então, o impróprio, quando ausente a figura do funcionário público, vai configurar outro crime. Pode dar o exemplo? Posso. Por exemplo, imagina o peculato. O peculato é basicamente o furto. Só que como é praticado por funcionário público, não se chama furto, se chama peculato. Beleza, e se fosse praticado por um particular, seria peculato? Não, seria furto. Claro que se tiver um vínculo, blá blá blá, aí vai responder por peculato, mas aí a gente está aprofundando, né? O que eu quero que você grave é o seguinte: crime funcional é próprio e impróprio. Cara, quando é impróprio é algo que não deveria ser, beleza? É assim que a gente grava. Tipo, não era para ser isso, mas configurou outra coisa. Por exemplo, por quê? Porque se o cara pega alguma coisa na repartição, o certo ele era responder por furto, mas não é furto, porque existe um crime tipificado lá que é o peculato. Então ele responde por peculato. Tirando a figura do funcionário público, tu responde por furto. Beleza? Tranquilo? De boa?
crime funcional próprio e impróprio. Próprio é ausente a figura do funcionário, atípico. Exemplo, condescendência criminosa, corrupção passiva. Crime funcional impróprio, ausente a figura do funcionário público, configura outro crime. Exemplo, peculato, se não for funcionário, se transforma em furto. Beleza? Tranquilo? O homicídio funcional agora. O que é o homicídio funcional? O homicídio funcional, ele é um crime hediondo, né? É quando você tira a vida de alguém da segurança pública, por exemplo, um policial civil, um policial federal, um PRF, qualquer pessoa assim que tem um vínculo com a segurança pública, no exercício da função ou em razão dela. Como assim? Por exemplo, o cara tá lá exercendo a função, o cara vai tirar a vida do policial, do PM, por exemplo. Homicídio funcional. Ou, por exemplo, eu tô matando você porque você é policial. Entendeu? Com a razão da função do cara. E isso se estende até parente, até terceiro grau. Por exemplo, eu vou matar o filho daquele cara porque ele é policial. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou tirar a vida dele por causa disso. Entendeu? Então, isso é homicídio funcional. Beleza? É um crime hediondo, tranquilo? E é muito importante você não confundir o homicídio funcional com o crime funcional. Tranquilo? É bem chatinha essa primeira parte, mas espero ter... Depois dar uma pesquisada se não entendeu direito, beleza? Vamos lá. Quando é permitido o uso da força na hora da prisão? Bem, o uso da força é no caso de resistência, né? Ou no caso de fuga. Nesses dois casos é permitido o uso da força, beleza? Quando é permitido o uso de algema? Bem, quem não conhece é a PRF, que é perigo, resistência ou fundadas razões, beleza? PRF, quando vai permitido o uso de algemas, PRF, perigo, resistência ou fundadas razões. Aí quando é proibido, existe alguns casos que é proibido? Sim, por exemplo, tem um caso lá da grávida, né? Se a grávida tá... na verdade, é se tu gravar, a grávida é antes, durante e após. Por exemplo, antes do parto, durante o parto ou após o parto, que é aquele período do estágio puerperal, né? Então, nesses três casos aí, antes, durante e após, não pode o uso de algema. Esse aqui é um dos que mais cai, despenca, né? Então, quando é permitido PRF, né? Perigo, resistência e fundadas razões. Quando é proibido, tem aquele caso da grávida, né? Da grávida, antes, durante e após. Não pode o uso de algema. Beleza? Tranquilo? Vamos ver. O que é um crime vago? Cara, crime vago é aquele que você não consegue identificar o indivíduo. Na verdade, ele afeta uma coletividade. Não tem um destinatário próprio. Por exemplo, posso dar o exemplo das drogas. Não tem alguém específico. Afeta uma coletividade. Beleza? Isso é um crime vago. Qual a diferença de desapropriação e expropriação? Bem, a principal diferença é que a desapropriação, a administração pública, o Estado, ele vai pegar algo seu, só que ele vai indenizar você por isso, beleza? Vai desapropriação, vai tirar você dali de repente para construir uma rodovia, uma estrada, né? E ele vai indenizar você. Agora, expropriação, ele retira o bem de você porque você está fazendo alguma coisa ilegal. Por exemplo, você está plantando maconha, está plantando droga, está fazendo qualquer outro tipo, uma casa de prostituição, por exemplo, entendeu? Então, o que acontece? Se você estiver fazendo alguma coisa, o nome é ilegal, o nome é expropriação, beleza? Vou ler aqui para você ficar melhor. Ó. Desapropriação. Toma para si propriedade privada mediante indenização, beleza? Agora, o que é expropriação? Quando o Estado confisca algo ou perde a sua terra ou imóvel por praticar algo legal que não tenha direito e não tem direito à indenização. Isso que é interessante também. Você está fazendo algo ilegal, eles vão tomar a tua terra e ainda nem vai te indenizar, ou seja, tudo vai ser bobeado, tu vai responder na esfera penal, administrativa e civil, né? Que são independentes. Beleza? Então é isso, galera. Espero ter ajudado aí vocês
Para a prova dissertativa é importante vocês escreverem, né? Pô, é bem tranquilo. Acho que se você já souber o conteúdo, separe em tópicos, vai escrevendo. E é isso. Compartilha aí, curte se gostou, né? E amanhã eu trago mais um vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.